Eu vou chamar aqui para apresentação, mais uma apresentação da casa, tá? O Júlio César, gerente geral de desapropriação, tá? E também o Bruno Costa, gerente de arqueologia, daqui da Valec. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer... Pode apagar, por favor. Antes de mais nada, agradecer à UFMG na pessoa do Dr. Rodrigo. Já deve ser o terceiro evento, né, Rodrigo, que a Valec acompanha a UFMG em geotecnologia. Um evento único. E parabenizar a iniciativa aí de Francisco, com a TI, com o Luziel e a diretoria de planejamento, para falar do primeiro seminário de geotecnologia aplicada a planejamento e monitoramento de ferrovias realizado aqui na Valec. Bem, senhores, nós somos da Superintendência de Desapropriação, nós estamos vinculados à Diretoria de Engenharia e nosso assunto é geotecnologia aplicada à gestão da faixa de domínio. Eu sou o Júlio e tenho um colega Bruno que vai apresentar em conjunto. Queria agradecer também, tudo isso é devido ao nosso superintendente, Dr. Rubens Damolin. Graças aos esforços e à não contenção de investimentos, nós chegamos a nesse nível. E vamos falar um pouquinho sobre a gestão da faixa de domínio. Funcionou? Funcionou. Antes de mais nada, um panorama do que a Superintendência de Desapropriação realiza. Nós temos um horizonte aí de 3.285 quilômetros que devem ser monitorados. Nós abrimos cerca de 6.515 processos de desapropriação. Nós trabalhamos em torno de 1.946 invasões já relatadas e cadastradas no nosso banco de dados, estão em tratamento. E trabalhamos também com um número de ocorrências de 7.375. Ressaltar aqui a diferença entre invasões e ocorrência. Invasão é aquilo que é ocasionada pelo terceiro, o terceiro que agride a nossa faixa, o terceiro que agride o patrimônio público, e ocorrência é um problema interno nosso. É uma cerca quebrada, é uma passagem de gado que está com problema, algo que pode trazer uma futura invasão, um futuro problema. Só o campo nosso de atuação, além da parte concessionada, nós trabalhamos na parte concessionada, que é o trecho da Ferrovia Norte-Sul, o trecho subconcedido à VLI. Nós fazemos a análise e monitoramento desse trecho. Temos o trecho que está em construção, da FIOL. Nós temos o trecho também já em operação Valec. E tem um trecho também em construção da Extensão Sul. Então, os 3.285 quilômetros são mapeados e cadastrados em levantamento para os setores da Superintendência de Desapropriação e Arqueologia. Então, agora nós vamos mostrar um vídeo institucional da Superintendência de Desapropriação, falando de todo o trabalho realizado, e depois desse vídeo nós vamos passar as especificidades de como chegou na realização desse trabalho. E aí ficou o dilema para vocês pensarem, como realizar a gestão de controle e monitoramento de uma faixa de domínio de 3.285 quilômetros. A faixa nossa padrão é de 40 metros para cada lado, então nós temos cerca de 30 mil hectares desapropriados. Só, por favor. Pode aumentar um pouquinho. A Superintendência de Desapropriação e Arqueologia da Valec, conhecida como SUDES, vinculada à Diretoria de Engenharia, além da gestão dos processos de desapropriação, atua ativamente no controle e monitoramento da faixa de domínio dos empreendimentos ferroviários próprios e subconcessionados, mantendo o registro fotográfico através de curto-imagens obtidas a partir de sensores ópticos de satélites e drones. Também compete à SUDES a elaboração dos estudos e projetos arqueológicos, que são requisitos para o licenciamento ambiental, bem como a realização do monitoramento e resgate, sendo estas atividades diretamente associadas com a liberação das frentes de obras, estando assim ligadas ao setor de desapropriação. A SUDES hoje administra cerca de 6.500 processos de desapropriação,
em mais de 3.285 quilômetros de ferrovias. Também está sob a gestão da SUDES o controle das invasões e ocorrências em todo o trecho da FNS e FIOL, com mais de 8.700 registros já identificados e cerca de 54% das invasões já debeladas. Para a gestão e controle do grande volume de informações geridas pela Superintendência, foi criado um banco de dados estruturado, associado a um sistema de inteligência computacional, o BI, para dar apoio à gestão e controle em tempo real das diversas ações, permitindo o maior controle e resposta das informações geridas pelo setor. O BI conta com mapas interativos georreferenciados com imagem de satélites e de drones, apresentando a situação de cada parcela desapropriada e suas informações, que darão suporte às liberações das frentes de obras. O sistema conta com o painel Unifilar, na qual é possível conhecer a situação de cada propriedade adquirida, nos aspectos dimensionais, cadastrais, jurídicos e de custos. Outra funcionalidade é o controle de invasões e ocorrência, que traz estatísticas de todos os registros das ferrovias da Valec, podendo realizar operações de filtros para melhor conhecer a tipologia e região das afetações. Os gráficos dinâmicos e tabelas dinâmicas dão maior flexibilidade para a seleção dos dados desejados. Outro aspecto inovador e esquecido por parte de outras estatais e autarquias é a atuação das equipes especializadas nas ações periciais. Com o sistema, é possível verificar a análise temporal, distribuição geográfica e o fator principal da redução dos custos ao erário, que sem o controle se tornam demasiadamente onerosos. Desde 2014, data da criação da equipe, foram economizados mais de 60 milhões de reais com a atuação do grupo. A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias conta com mais de 31 mil hectares desapropriados na FNS e FIOL, investidos mais de 660 milhões de reais entre valores de indenizações já realizadas e custas processuais para a incorporação dos imóveis ao patrimônio. A SUDES, ao longo dos últimos anos, renovou a forma de atuar, criando novos procedimentos e metodologias para a gestão fundiária. A primeira grande realização foi a criação do RGV, que consiste em subsidiar com informações relativas aos valores, tipos e qualidades consistentes e fiéis sobre insumos, produtos, benfeitorias, culturas e demais itens possíveis de indenização de uma região específica. Com isso, a avaliação tornou-se mais eficaz e assertiva nos valores, diminuindo os litígios judiciais e liberando mais rapidamente as frentes de obra. Outra grande inovação, que mudou toda a cadeia de serviço da SUDES e também de outros setores da Valec, foi a utilização de imagens de alta resolução a partir de sensores ópticos de satélites e de drones, agregando ainda mais valor aos produtos gerados. Hoje, a SUDES consegue disponibilizar em apenas um dia ortofotos geradas a partir de vídeos de monitoramento obtidos pelas equipes de campo. As equipes de processamento e de voo estão localizadas em 5 polos de operação: em Palmas, no Tocantins, em Guanambi, na Bahia, em Anápolis, em Goiás, em Estrela do Oeste, em São Paulo e em Brasília, Distrito Federal. O processo de monitoramento da faixa de domínio inicia-se com a análise das imagens via satélite, onde são comparados diversos períodos, facilitando a identificação das mudanças de cenário, que são registradas e posteriormente são realizados voos com drones, onde a resolução fotogramétrica, por ser superior, permite uma melhor avaliação do possível impacto às propriedades da Valec. Caso seja positiva a identificação do possível impacto, equipes de campo são acionadas para o local e inicia-se o processo de autuação e de reintegração de posse das áreas. Na arqueologia, novos processos de controle foram implementados, utilizando do arcabouço de imagens e sistemas de georreferenciamento da SUDES, a fim de ter uma maior assertividade nos trabalhos de campo, para controle das etapas de levantamento, resgate e monitoramento, prevenindo possíveis danos ao patrimônio material e imaterial. O IFAM
reconhece as ações como inovadoras no segmento da arqueologia nacional. Com todas essas ações, a SUDES está na vanguarda da gestão fundiária e preparada para novos desafios na engenharia de infraestrutura, em prol do desenvolvimento do país. Você, não, Bruno? Pessoal, a minha parte ainda, tá. Pessoal, então, como é que nós chegamos através, mostramos aí então um panorama geral de quais são as atividades da desapropriação e arqueologia, né, o controle e monitoramento de toda essa faixa de domínio, mas para isso criamos algumas ferramentas de controle. Ferramentas de controle que foram originárias de 2012, então é um trabalho que não começou ontem. Então, em 2012, utilizando plataforma Excel pura e simples, criamos o que nós chamamos de nifilar de desapropriação. Nada mais é do que um segmento, né? Ali cada um é um proprietário, né? Nós temos aí a área afetada, nós temos a fase em que está o processo, e o que nos interessa aí, o nifilar de desapropriação para a liberação de obras, é que as fases em vermelho a obra não pode entrar, e fases em verde a obra pode adentrar a faixa. Liberamos também faixas de 5 quilômetros, né, para efetividade de terraplenagem, para efetividade do empreiteiro. Então, a cada 5 quilômetros, nós podemos autorizar a entrada na obra. Criamos também, em 2012, o que nós chamamos de as-built de desapropriação, ferramenta muito simples que tem em todo o setor de engenharia, em AutoCAD, era algo, na época, aí, já um pouco inovador, que nos trazia o quê? Nos trazia as divisas, já começou a utilizar o elemento georreferenciado, então eu já tinha essa divisa georreferenciada, eu sabia onde era o endereçamento de cada proprietário, o que começou a ajudar muito, né, na relação obra, avanço de obra e desapropriação. Começamos a agregar também o projeto geométrico. Por que não colocar o projeto geométrico nesse banco de dados? Por que não ter noção aos nossos engenheiros do que vai acontecer, como é que se dará a obra? Uma noção bem simplista, né? Onde vai ser um corte, onde vai ser aterro, para possibilidades ou não de oferecimento de passagem ao futuro expropriado, né? Antes tinha um problema muito sério, a gente prometia uma passagem, mas quando passava a obra, era inviável a construção dessa passagem de gado, um exemplo. Ou era inviável colocar uma passagem em nível. Então, nesse contexto, nós agregamos o valor do projeto geométrico para dirimir, né, essa problemática. Colocamos também, aqui tem um tempinho aqui, colocamos também todo aquele relatório de invasões e ocorrência nesse banco de dados. São fichas que eram baseadas também na ferramenta Excel, né, tudo em Excel aí. Começamos, opa, negocinho que está com problema, gente, desculpa. Começamos a agregar o alto valor da imagem, através do imageamento via drone. E, por último, cuidado, está batendo aí. Por último, colocamos também e agregamos um alto valor com a aquisição de imageamento via satélite. Então, são imagens compradas, fornecidas pela Digital Globe, que agregaram também valor a esse banco de dados. Então, qual é o nosso desafio? Montar um banco de dados, e nós chamamos de banco de dados SIG e SUDES, né, com compilar todas as informações oriundas da desapropriação em todos os aspectos. Para isso aí, nós começamos a inovar e criar inovações geotecnológicas. Aí meu companheiro Bruno aqui, continua um pouco a apresentação, depois a gente volta. Rodrigo, olha o tempo que a gente... Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação. Só reapresentar Bruno, gerente de arqueologia, e também trabalho na parte de geo da SUDES. Não poderia deixar de agradecer aqui a todos os participantes, pessoas que estão trabalhando junto para que isso aconteça, as nossas apoiadoras de campo, de todos os polos que já foram apresentados, de amigos e colegas também que já trabalharam comigo e nos ajudou hoje a chegar nesse nível de informações. Então, vou apresentar um pouco mais com detalhes essas inovações geotecnológicas utilizadas pela SUDES. Então, como o Júlio já falou anteriormente, como vencer esses desafios? Tá?
Primeira coisa, é importante apresentar esse gráfico, que é o gráfico de adoção de novas tecnologias, que ele é bem interessante, que mostra como que se comporta, desde os céticos, conservadores, pragmáticos, visionários e inovadores, e onde está hoje a Valec. Então, nós temos hoje um passo muito importante entre pragmáticos e visionários, que você tem aqui um dispêndio grande de tempo, você tem uma perda muito grande de teste de equipamentos, que às vezes não dão o resultado que a gente espera, então a gente tem um gasto muito elevado com isso. Definição de softwares que atendem, outros softwares que não atendem, também eles vão ser necessários para chegar ao nível que nós estamos hoje. Questão de mão de obra também, a gente tem que adequar as pessoas, os profissionais adequados para chegar a esses resultados. E, por fim, tudo se resulta em dinheiro. Por que eu quero dizer isso aqui? É para exatamente dizer que nós temos que dar um passo muito grande para sair dos pragmáticos para os visionários. E hoje nós podemos dizer que a Valec se encontra nesse patamar. E eu vou explicar por que nós estamos partindo de visionário para inovadores. Mais à frente, vocês vão ver exatamente por que nós estamos nessa situação hoje. Então, a primeira coisa foi a criação da metodologia de trabalho. Nós alteramos os nossos processos. Então, hoje, a nossa gerência geral ela tem total controle em todos os processos. Nesse caso aqui é do imageamento por drone, que passa pelas gerências de campo, todas as nossas 4 gerências, que são comandados os pilotos, os processadores, as equipes de campo, todo esse fluxo volta para a gerência geral. Então, todo esse controle é feito dentro da Valec. O primeiro trabalho que nós tivemos, o primeiro produto que nós agregamos à nossa superintendência foi a aquisição de imagens de satélites de alta resolução, que foi um produto, os principais sensores ópticos de maior precisão e qualidade hoje disponíveis no mercado, disponíveis pela Digital Globe, o WorldView 1, 2, 3 e 4, através da Visiona, que é uma joint venture entre a Telebrás e o grupo Embraer, com um cliente que somos nós, a Valec, que hoje nós somos a maior empresa do Brasil com imageamento especulativo linear, com 3.285 quilômetros de informações obtidas através de satélites, entre históricos e imagens recentes. Posteriormente, quer dizer, paralelamente, nós trabalhamos com a utilização de drones em todos os nossos polos. E, em números, nós temos hoje mais de 5.000 voos realizados, mais de 45 mil quilômetros voados, que equivale já a mais de uma volta em torno do globo terrestre. Mais de 700 mil fotografias, 2.550 vídeos e mais de 10 terabytes de ortofotos, modelos digitais de superfície e de terreno. E a evolução dos procedimentos de monitoramento da faixa de domínio. Então, o monitoramento em loco tem suas vantagens e algumas desvantagens. Por isso que eu vou apresentar desde o início como que era feito, com as desvantagens, até chegar no modelo que nós estamos hoje. O monitoramento em loco ele tem uma certa ineficiência por questões de dificuldades de acesso, né, que às vezes é muito limitado você em loco chegar em todas as problemáticas da desapropriação. Temos a questão da dificuldade dos registros e necessidade de maior efetivo para você cobrir toda essa extensão de ferrovia da Valec. Então, nós vimos o quê? A necessidade da imagem de satélite, que permite nos dar uma cobertura muito mais ampla das nossas áreas. Nós temos um registro histórico de toda a nossa ferrovia, a um baixo custo, porém, tem uma certa limitação de resolução, que às vezes não nos permite ver detalhes muito aprofundados, como uma questão de uma cerca, ver um marco topográfico, às vezes isso deixa um pouco, falta um pouco um complemento. Questões de problemas de nuvem, então o satélite está disponível, mas ele depende da condição climática para poder ser operado, e a falta de controle. Então, você operar um drone é uma coisa mais simples, agora operar um satélite não é tão simples, você depende de uma cadeia muito complexa para você poder acionar um satélite para obter essas informações. Então, nós partimos o quê? Para suprir um gap que tem entre o satélite e o nível de informações que a gente precisa, passamos a trabalhar com os drones, que nos permite
trazer imagens de alta resolução espacial e temporal, controle sobre a aquisição de dados, flexibilidade operacional. Então, com drone, a gente, com uma distância de 5 km, nós conseguimos fazer o imaginamento de qualquer parte da nossa ferrovia, sem precisar adentrar as áreas e incomodar os proprietários. Também com baixo custo. Porém, nós verificamos que nós temos uma demora entre a aquisição e o produto final, que vai ser analisado no escritório e ter esse retorno para o escritório. E o tempo de processamento também das imagens. Nós temos uma questão também, que é um grande volume de dados, e o drone, no primeiro trabalho que nós realizamos, ele exigia múltiplas faixas de voo para você poder chegar no resultado final. Verificando todo esse contexto, nós evoluímos e chegamos aos vídeos georreferenciados. Então, são vídeos feitos também com os drones, só que a informação georreferenciada em cada momento do vídeo. Além das vantagens já apresentadas das ortofotos, você tem uma rápida análise dos dados, uma vez adquiridas essas imagens, a equipe técnica dos escritórios já analisam as imagens e rapidamente nos traz essa resposta. Nós conseguimos extrair desses vídeos também ainda aqueles produtos da ortofoto, que eram obtidos, que são os modelos de elevações e ortofotos, e hoje com apenas uma única faixa de voo. Então, nós dispensamos as diversas faixas e hoje nós estamos trabalhando basicamente com uma única faixa de voo. Então, aqui apresentar para vocês como que é no escritório. Tá? É um plugin utilizado hoje no ArcGIS, ferramenta que hoje a Valec dispõe, que já foi feita uma aquisição recente com a imagem. Desse lado, nós temos um painel, que é uma tela de 4K, que o técnico utiliza, são 2 equipamentos. De um lado, a plataforma GIS, onde você tem todos os vetores e informações da ferrovia, eixo ferroviário, o limite da nossa área de domínio, faixa de domínio, e no outro lado é simplesmente o vídeo em alta resolução, na resolução máxima. Como que funciona? Bom, o vídeo ele vai passando, permite uma análise completa, integral da área. Então, você vai vendo todas as informações passando na tela de alta resolução e, ao mesmo tempo, você vai vendo a posição onde está o drone naquele momento do vídeo. No momento que você identificou alguma anomalia, alguma informação que pode caracterizar uma invasão, você paralisa a imagem, pega aquela fotografia, analisa com maior resolução, e aí você consegue definir, dentro da faixa de domínio, o que significa aquela possível invasão. Então, nesse caso aqui, nós verificamos que existe uma infraestrutura, um galpão, uma casa aqui construída dentro da faixa de domínio, e uma passagem em nível que não estava prevista nos projetos. E aí você continua fazendo análise, e rapidamente a equipe de campo pega esses dados identificados e vai para campo para fazer a devida autuação e debelação do problema. E aí, quando eu falei que a Valec passou de um patamar de visionários para inovadores, é exatamente no momento que a gente passa a criar ferramentas que não existem hoje no mercado. Uma delas foi a extração do vídeo, o VMV Valec, que é a extração de imagens ortorretificadas dos vídeos georreferenciados, tá? Que foi feita através das nossas apoiadoras, onde você extrai do vídeo os frames georreferenciados e você consegue obter os mesmos produtos que a gente tinha simplesmente obtendo as fotografias. Modelo digital de elevação e as ortofotos. E também o subproduto é um resultado, uma compressão do vídeo para você fazer um arquivamento e manter o histórico dos dados numa menor resolução, já que o vídeo 4K ele é extremamente pesado e consome muitos dados. Então, uma vez extraído a resolução máxima da imagem e feitos esses produtos de elevação e ortofoto, que são necessários para as outras áreas da Valec, é feita a compressão dos vídeos e arquivado para manter o histórico da informação. Então, esse é o objetivo nosso hoje da superintendência. Aquisição dos dados no início do dia, o processamento dos dados, extração do frame, compressão do vídeo na noite. Esses dados vão ser
disponibilizados na nuvem, a parte das fotografias georreferenciadas, e os vídeos vão cair direto no servidor para análise dos técnicos, e no período da noite vai ser realizado o processamento dessas imagens, tudo automatizado. Por fim, no dia seguinte, pela manhã, esses dados vão estar disponibilizados já no web para atender todas essas áreas, não só a desapropriação, mas como áreas de projeto, meio ambiente e demais áreas da Valec. Aqui é uma apresentação da resolução espacial de um trecho onde houve o processamento dos frames desse vídeo georreferenciado. Então, aqui é só uma ampliação do zoom, e, por fim, nós chegamos a uma resolução de 6 centímetros por pixel, partindo de um vídeo georreferenciado. Bom, nós cuidamos da parte de produtos e resultados dos produtos. Agora, nós tínhamos que ter um controle aonde estão nossos equipamentos, o que eles estão fazendo e como que eles estão operando. Então, essa ferramenta nos permitiu controlar todos os pilotos, todos os drones, saber todos os níveis de informação, quantidade já voadas em cada equipamento, onde ele voou, em todo o Brasil. Então, isso aqui é um mapa de densidade onde houveram os voos. Então, a gente vê que, quanto mais em vermelho, onde teve a maior concentração de voos nessa região. Então, essa ferramenta hoje nos permitiu ter esse controle total, tanto da parte operacional de drones, quanto dos resultados. Outra aquisição muito importante do nosso setor de desapropriação, através das nossas apoiadoras, foi o veículo rodoferroviário, que nos permitiu realizar mais de 100 quilômetros com uma única equipe por dia de imageamento de vídeo na ferrovia. E, quando você não utiliza o veículo, você chega numa produtividade máxima de 20 quilômetros por dia. Aqui eu apresento um resultado do software de monitoramento, mostrando exatamente um voo onde você não tem a utilização do veículo, o ponto inicial e o final é o mesmo na ferrovia, você tem uma produtividade próxima de 2,6 km nesse caso. Enquanto você anda no rodo ferroviário, você chega a 12 km com uma única bateria. Outra aquisição, outra utilização do nosso setor foi a utilização do RTX, que é uma banda L, que é um satélite que ele faz uma correção em tempo real, que dá a precisão muito mais precisa do que qualquer outro GPS, sem necessidade de você ter uma base ou um pós-processamento. Os parâmetros são calculados e são transmitidos via satélite. Então, em tempo real, você tem a cada segundo a precisão de alta resolução. Então, aqui é a rede de GPS convencional e o satélite de banda L, que faz a correção da Trimble. Aqui apresentando para vocês um trabalho que foi feito bastante importante na Ferrovia Norte-Sul, desde de Anápolis até a Ceilândia, onde total foram levantados 1.575 quilômetros em 8 dias, com mais de 120 mil pontos precisos, com uma velocidade média de 40 a 60 km por hora. A distância entre pontos de 13 metros e a acurácia máxima que nós atingimos 2 centímetros, latitude, longitude e altitude 3,5 centímetros. No total, incluindo os pontos de maior precisão e os de menor precisão, nós temos um erro médio de 9 centímetros em latitude e longitude, um erro médio na altitude, que sempre é um pouco maior, 15 centímetros, e o erro médio total de 22 centímetros. Então, aqui é um exemplo no pátio de Anápolis, para vocês verem. Nós estamos variando de rampas de 1,45% até 0% nesse trecho aqui. Então, aqui é o trecho onde nós temos uma ponte lá no pátio de Anápolis, e a gente vê que tem uma elevada rampa nesse trecho. Um outro trecho bastante interessante, trecho de Mara Rosa, onde você tem o ponto final, esse de cima, o ponto inicial aqui, você tem uma rampa de 1,43% em 5,5 quilômetros. Então, vocês veem o nível de informação, a qualidade dos dados que nós temos hoje disponíveis nesse trecho. E aqui é o mais interessante de todos, a chegada do pátio de Anápolis, onde nós temos uma rampa de 1,40, quase o nosso limite hoje previsto em norma, em 21 quilômetros contínuos. Então, isso aqui é uma dificuldade para você fazer uma carga chegando em Anápolis. Então, essas informações, hoje, nós temos 1.500 quilômetros de ferrovia utilizando essa informação. Da parte da arqueologia, eu vou passar rapidamente para vocês. Isso aqui é a metodologia definida pelo IFAM,
que ela é utilizada pelas nossas empresas que prestam serviço para a Valec. Eixo principal a cada 50 metros e 100 metros no eixo lateral. Nós também passamos a adotar nos novos trabalhos a utilização do RTX e um banco de dados com geoinformação. Então, todos os pontos que foram levantados nos últimos trabalhos de arqueologia foram realizados com pontos de RTX. Abertura de poços com tipo boca de lobo, que é tradicional, isso não se alterou. O registro fotográfico de detalhes das sondagens, realizado para todos os pontos. E a observação e caracterização visual em cada ponto. Extensão total realizada 355 km e falta ainda 175 km a serem realizados no trecho do lote 11 ao lote 9 da FIOL. Aqui são alguns dados que foram realizados durante o período. E aqui é importante apresentar como que era o passado e como que está no presente. Então, isso aqui é um retrato dos pontos da arqueologia que hoje nós dispomos, feito no passado. Então, esses pontos, a gente não tem certeza de onde eles foram feitos, se realmente estão aqui, se estão no eixo. Esse era o nível de produto que a gente tinha. Então, você vê um deslocamento em relação ao eixo principal muito grande. Olha, nesse caso aqui, praticamente você sai completamente do eixo. Então, com essa nova utilização dessas tecnologias da desapropriação, nós conseguimos chegar nesse nível de precisão. Então, cada ponto desse está precisamente locado naquele ponto onde foi definido em projeto. Além desses pontos locados, nós temos a identificação dos sítios arqueológicos, com alta precisão. E depois tem um banco de dados que traz a informação desse material que foi adquirido em cada ponto da ferrovia. Aqui é um exemplo, o que acontecia. O ponto vermelho é o ponto do RTX e aqui a localização dos geotags das fotografias. Então, para essa foto que está apresentada do lado, nós estamos com uma distância de 2,5 metros do ponto preciso onde ele foi retirado. Então, se a gente tiver uma informação do campo, chegar no campo pela informação da fotografia, a gente vai estar numa distância de 2,5. Agora, com o RTX, a gente tem precisão exata do local onde está sendo feito o serviço. E esse aqui é um resultado do banco de dados, onde você pega a informação de cada ponto, como que era a situação do ambiente e local. E se tiver alguma informação de arqueologia, ele nos traz toda essa informação de imediato. Agora eu volto para o Júlio agora para ele continuar na parte gerencial. Bem, pessoal, tudo isso aí, todo esse investimento, toda essa tecnologia com um único propósito. Nós criamos aí também um banco de dados, né, baseado na plataforma BI. Tá? Esse banco de dados vai estar à disposição dos senhores durante o evento, aí no hall de entrada. Tem técnicos nossos lá à disposição, explicando, dando maior detalhamento para toda essa questão do BI. Através, então, desse banco de dados, conseguimos enxergar um mapa de calor, né, que trata sobre invasões e áreas urbanas, e nota-se, é claro e veemente, quanto mais próximo aos grandes centros urbanos, maior é a pressão em relação às invasões, e aqui é o trecho abandonado, o trecho que ficou um bom tempo abandonado antes do início do monitoramento da operação. Então, deixou o trecho abandonado de ferrovia em construção, em início de desapropriação, em operação. A tendência e o histórico é que agrave e muito a relação das invasões. É um recado que a gente deixa aí. Monitoramento e controle da faixa de domínio. Então, para que serviu tudo isso que o Bruno falou, toda essa tecnologia, satélite, drone? Para otimizar nossa equipe de campo. Então, o monitoramento ele utiliza tanto o imageamento via satélite, como vocês viram no vídeo, o imageamento via drone e, é claro e evidente, nossa equipe terrestre. Só que a equipe terrestre agora é otimizada. Ela vai no lugar certo, aonde foi marcado, onde foi georreferenciado aquele produto. Então, otimizo muito essa equipe. Aqui um exemplo, junho de 2015, fiquem atentos aí à parte do ícone amarelo, né, em junho de 2015. Em julho de 2017, imageamento via satélite acusou aí uma agressão à nossa faixa. Soltamos o drone um mês depois para uma melhor resolução. Então, foi constatado aí, isso é só um exemplo, né? Foi constatado essa invasão. 7 meses depois, nós conseguimos retirar, em março de 2018.
e debelou aquela invasão. Agora, isso aqui é bastante interessante. Nossos amigos e colegas do MST, lote 4S, Paranaiguara, Goiás. Imaginamento satélite, 10/8/2014. O pessoal aí do MST, né, gosta e gosta muito da área pública, principalmente na faixa de domínio, que é possibilidade de entrada em algumas fazendas, né? Nós damos acesso a várias fazendas. 18 dias depois, né, o imaginamento nos diz que eles saíram, houve um trabalho, né, de retirada. E aí, só que a turma, como eu falei, a turma gosta muito, né, da faixa de domínio. 1 ano e 10 meses depois, a turma voltou do MST e voltou com peso. Foi feito um novo trabalho. 2 anos e 10 meses depois, através da Superintendência de Meio Ambiente, foi criada a solução do corredor ecológico. Então, retirou a turma e criou-se um possível corredor, um corredor ecológico. 3 anos depois, imaginamento de drone, ver como é que está a formação desse corredor ecológico, e a gente continua monitorando. É uma área vermelha para a Superintendência de Apropriação e Arqueologia, que é possível, né, que a turma do MST volte. Então, 4 anos, e aí, imagem agora de janeiro de 2019, imaginamento de drone, ver como é que está a conformação do corredor, com 4 anos e 5 meses após esse monitoramento. Por que não utilizar, né, todo esse banco de imagens, que é um banco de imagens poderoso, é um banco de imagens que contém o satélite, né, que nos dá a proporção de todo o histórico. Então, o imaginamento de satélite me permite um histórico, e o imaginamento moderno via drone, a partir de vídeo, também nos dá esse histórico. Por que não colocar isso na supervisão de obras? Então, aqui um exemplo bem rápido sobre o Pátio Sudoeste Goiano, um dos maiores pátios aí de ferroviários implantados pela Valec, são cerca de 290 ou 300 hectares de desapropriação. Tá? Então, nós temos aí aos 27 dias, aos 74 dias, aos 79 dias. Ressalto que isso aí é imaginamento via satélite. Tá? Imaginamento por satélite, olha a qualidade do satélite, das imagens que são adquiridas pela Valec. Aos 139 dias, soltamos um voo de drone. E aos 240 dias, mais ainda, um voo de drone em março de 2018. Para a possibilidade do drone, o drone, como o Bruno falou na apresentação, eles não permitem esse nível, né, de precisão. Então, tem a questão aí de um pátio de dormência que está sendo colocado. Posso aí, através do nosso escritório, traz mais um zoom. É possível até uma possível contagem de como é que está esse pátio. Então, aí aos 240 dias. Aos 330 dias, um novo imaginamento. O mesmo pátio, eu faço aí mais uma vez o monitoramento. E a questão do canteiro, né? Era uma fazenda que foi desapropriada e a turma da obra utilizou a própria sede da fazenda como canteiro. Então, aos 27 dias, 74 dias, 79 dias, aos 139, voo de drone, por que não? Vamos dar uma olhada no equipamento desse pessoal, o que ele está usando, o que ele está de usar. Então, o drone permite esse nível de qualidade, esse nível de informação. Aos 330 dias, como é que estava o próprio canteiro da empreiteira. E aí, o satélite aí, aos 607 dias depois do início da obra, a obra já concluída, né, o satélite recente, março de 2019, agora do dia 6, né, foi disponibilizada a imagem. Eu trago um zoom aí para ver como é que ficou esse canteiro que já foi deixado pela obra. Por que não monitorar e controlar avanço de obras, senhores? O banco de imagem permite isso. Então, eu coloco toda a minha faixa de domínio, coloquei a faixa de domínio, coloquei os KMs, jogo o possível projeto geométrico em cima dessa imagem, em cima nesse banco de dados, pego um banco de dados e faço a interferência, deixa eu apontar aqui, faço a interferência do que a obra está falando, a empreiteira está falando, do que a supervisora está falando e o que a Valec está falando sobre um determinado problema. Então, o nível de reunião pode ser colocado nesse nível, em termos da construção da obra. Então, vamos falar do KM tal. No KM tal, eu tenho um problema de uma obra de arte especial. O que a empreiteira falou naquela reunião, o que a nossa supervisora está falando e o que a Valec está dizendo. E isso aí fica como um banco de dados. Então, nós discutimos avanço de obra e com o poder da imagem, que a imagem não vai mentir.
Então, se eu tenho empreiteiro falando que não atacou um determinado lugar e está lá atacado, vai ficar complicado ele desmentir essa história. Então, imaginamento satélite de janeiro de 2018, como ficou? Abril de 2018, drone. Julho de 2018, a mesma obra aí por satélite. Olha aí a questão, né, de drone e satélite, o nível de qualidade também do imaginamento via satélite. E aí o monitoramento de ocorrências ambientais, que também é realizado e pode ser realizado, né, com o ferramental disponibilizado pela Superintendência de Desapropriação. Então, esse é um exemplo. Ortofoto, lembra que a gente falou do histórico, a importância do histórico do imaginamento via satélite. Então, ortofoto satélite de dezembro de 2012. E aí eu tive um grande problema aí no dispositivo de drenagem. Em março de 2017, um drone aí, o dispositivo de drenagem, trouxe essa questão aí dessa vossoroca, né, em nível de vossoroca, que nós estamos aí. Mas aí eu atento, né, ao banco de dados, ao GIS, então eu tenho um levantamento dessa área. E aí eu começo a fazer um histórico. 7 meses antes, o imaginamento de satélite já me dizia que havia aí um estrago ambiental, um dano ambiental severo. 3 meses depois, o próprio imaginamento de satélite, junho de 2017. 6 meses depois, estou monitorando na seca, evidente que na seca vai estar bem pacificado. E aí, satélite, 9 meses depois. Nota aí o sombreamento, né? Inimigo número 1 do satélite são as nuvens, né? O impedimento. Eu que está mais esboço, mas eu já torno aí um avanço 9 meses depois dessa vossoroca. 10 meses depois, janeiro de 2018. Satélite, agosto de 2018. E aí eu vejo o nível aí de gravidade, como é que está o problema. E ortofoto satélite, atual, janeiro agora de 2019, né, o satélite nos informa, eu vou notar que ela está pacificada, está tranquila, né, e agora falta, é claro, o programa de recuperação. Mas eu verifico que o avanço aí está bem contido. Então, dezembro de 2012, e aí o histórico, né, o que foi realizado até atualmente em questão de dano ambiental. Em imagem impactante, aí mais uma vez o drone para ver o impacto desse dispositivo de drenagem. Monitoramento do trecho em operação. Então, no trecho em operação VALEC, por que não monitorar o trecho que está em operação? Mais uma vez, joga a superfície aí, a faixa de domínio, joga o projeto geométrico para ver o que está acontecendo. Eu coloco, né, começo a fazer um trabalho de zoom. Então, é possível ver como é que está a estrutura aí na nossa passagem em nível, as placas, né, a quantidade de 6 placas, como é que está o arranjo delas. É possível também notar, e aí nos chamou a atenção nesse monitoramento, que em agosto de 2017, nós estamos no mês de agosto, você encontra um empoçamento em um bueiro de drenagem. Então, aqui liga-se o sinal de alerta. O que será mesmo esse empoçamento? O bueiro está obstruído, não está? E aí eu chamo a atenção que em março, em próprio março de 2018, então seca e chuva, continua esse empoçamento. Então, está pacificado, está tranquilo. Pode ser uma área aí de elevada movimentação hidráulica, né, uma área aí de solo, uma área de brejo, que pode passar e conter isso aí. E aí, outubro de 2018, outro imaginamento, continua lá, outubro de 2018. Então, aí, note aí que a plataforma está pacificada também, está tranquilo. Então, é só uma questão de monitorar e ver se vai acontecer algum avanço sobre isso. Bem, senhores, esse trabalho nosso, já estou encerrando, viu, Rodrigo? Esse trabalho nosso já foi mostrado aí para o Ministério de Infraestrutura, antigo Ministério dos Transportes, já foi mostrado na Agência Nacional de Transporte Terrestre, no Ministério do Planejamento, fomos a um evento aí de Furnas, foi no DENIT, na UFMG, duas vezes, e na Universidade Federal de Itajubá. E o nosso órgão de controle, Tribunal de Contas da União, já fomos lá umas 3 vezes já apresentar o trabalho, e eles têm total relação com o imaginamento e o trabalho que está sendo feito. Empresas privadas, a Visônia, Vale conhece o nosso trabalho, o Gasoduto Brasil-Bolívia, tivemos no evento da Transpoquip, né, em São Paulo,
Tivemos a Drone Show 2018, já fomos convidados para a Drone Show, que é o maior evento da América Latina para 2019, agora. E o pessoal nosso já esteve lá em Los Angeles também, no evento internacional, em 2018, apresentando esse trabalho. Daí que veio a confirmação que o vídeo de extração é algo inédito, que também está sendo realizado nos Estados Unidos concomitantemente. E o que nos trouxe tudo isso? A geotecnologia nos trouxe, não precisa falar que é um banco de dados poderoso, Rodrigo, é uma confiabilidade extrema, desde que ele seja, né, bem alimentado. O registro visual nos diz tudo. É impossível, numa reunião, um empreiteiro, um supervisor, inventar alguma história, porque o registro visual vai estar ali presente. Permite uma sinergia absoluta entre as áreas. Então, quanto mais áreas da Valec estiverem utilizando, melhor será para a empresa. Acessível. Eu quero lembrar para vocês que nós começamos com ferramentas de Excel, AutoCAD, passamos para ArcGIS e entramos agora no BI. Então, que são ferramentas aí bem tranquilas que qualquer empresa de engenharia contém. É uma inovação tecnológica, e tem baixo custo, traz economia à empresa e ao erário, trabalha fortemente na gestão de risco, vocês viram as possíveis aplicações nos diversos setores, e a palavrinha que está em moda aí, né, do compliance, né, atende perfeitamente os órgãos de controle. Então, falando um pouquinho de órgãos de controle e compliance, o TCU tem acesso total ao imaginamento Valec, o TCU sabe o que está acontecendo, estamos em trechos novos, trechos que vão ser concedidos recentemente, então tem todo o controle da nossa plataforma, todo o controle de quantas invasões tem, quantas ocorrências tem, como está o avanço de obra nesse sentido, com imaginamento direto e constante. Em forma de planejamento, não precisa nem dizer, planejar uma obra com o poder dessa imagem, planejar ações de desapropriação, planejar ações ambientais, é fenomenal. Senhores, era isso que a Superintendência de Apropriação, a Diretoria de Engenharia e a Valec tinha a apresentar em meios de geotecnologia. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, Júlio. Como sempre, muito bacana a apresentação.